A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus venha abençoar a tua vida nesse dia e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado cada vez mais. Hoje eu quero dizer para vocês que nós estaremos meditando um pouco no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Estaremos meditando em alguns versículos dentro desses que eu acabei de falar para os irmãos. Estaremos falando sobre um assunto muito polêmico, um assunto muito forte, mas um assunto que nos traz um crescimento espiritual muito grande. Veja bem, a fé sem as obras, ela vale de alguma coisa? Vivemos num mundo que parece que só se prega a fé, mas vivemos também num mundo que não se existe uma obra constante na vida das pessoas. Vamos ver aqui no versículo 1, aqui no versículo 14, naturalmente, o versículo 1 que a gente vai estar meditando, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Que proveito tem a pessoa dizer que tem fé, mas não tem obras? O que adianta a pessoa ter tanta fé, estar na igreja e não construir nada na sua vida material e na tua vida espiritual? A fé, como diz a palavra do Senhor, a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras, ela é morta. E nós temos que começar a entender isso. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos meditar em mais um versículo aqui. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Outra coisa interessante, Abraão, nosso pai na fé. Mas, será que ele não foi justificado pelo que ele fez ali com o filho dele? A fé ia levar ele até lá. Mas eu quero dizer para você, como diz aqui, será que ele não foi justificado pelas obras diante dessa situação? Diante desse momento que ele viveu? E aqui no versículo de número 23 diz: e cumprindo-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e foi chamado filho, amigo de Deus. Veja bem, e cumprindo-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Diante daquela fé, diante daquela situação, diante daquela obra que foi feita, diante daquela fé que ele teve, ele foi chamado amigo de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, a atitude de Abraão, ela aproximou ele mais de Deus. A obra qual foi concluída diante de tudo aquilo que se formou, aproximou Abraão a ponto de ser chamado amigo de Deus. Vamos ver mais um versículo aqui para a honra e para a glória do Senhor. Versículo 24. E vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Abraão, ele foi justificado não só pela fé, mas foi justificado pela obra também que ele fez. Então nós não somos justificados por uma coisa, é um conjunto. Fé e obra, obra e fé. Nós somos justificados por um conjunto de situações. Então Abraão, ele foi justificado não só pela fé que ele teve, mas foi pelo conjunto de fé e obra na vida dele. Que Deus nessa manhã, que Deus nesse dia, ele venha trazer essa mensagem no seu coração. E você venha entender que nós temos que produzir fé, mas nós temos que ter o resultado da obra na nossa vida. Que nós temos que crescer não somente numa situação, mas crescer na graça e no conhecimento de Deus nas nossas vidas. Vamos ver mais um versículo aqui para a honra e glória de Deus. O último versículo, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. O corpo sem o espírito, ele está morto. E a fé sem a obra, ela está morta. As coisas têm que andar equilibradas. Fé e obra tem que andar equilibrada na minha e na tua vida. Não existe uma pessoa de fé se ela não faz a obra.
no geral, num todo, não é só na obra, na igreja, no geral. E não existe uma pessoa que tem obra e não tenha fé. Então que nesse dia você venha estar buscando de Deus esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio na sua vida, e o nome de Deus venha ser glorificado. E eu quero dizer para você, meu irmão, dizer para você, minha irmã e meu amigo, produza em nome de Jesus. Use essa fé que você tem para ver pessoas felizes. Use essa fé que você tem para fazer a obra e alcançar mais pessoas em nome de Jesus. E você vai ver o que Deus vai produzir na sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que nesse dia essa palavra venha ter falado no teu coração. E eu quero pedir para você, continue orando por nós, continue orando pela nossa obra, pela comunidade terapêutica aqui, a Missão Filadélfia em Juquitiba, e pelo nosso ministério, Assembleia de Deus Missão Filadélfia Paulistana. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.